Boa noite, eu sou a Emilinha Esther de Borba e eu vou falar um pouquinho sobre psicologia sistêmica, começando com um breve histórico, depois fazendo a diferenciação dos paradigmas positivismo e sistêmico e, por último, explicando dois conceitos referentes à psicologia sistêmica. Começando então com um breve histórico, a ciência inicial apresentada é uma ciência que é bastante influenciada pela matemática e pela lógica. Então, os cientistas da época se influenciavam bastante nesses dois conceitos. Nós começamos a perceber uma psicologia positivista, que depois a psicologia sistêmica, os pensamentos sistêmicos de terapia familiar, vão bater de frente com os conceitos apresentados pela psicologia positivista da época, que eu vou falar um pouquinho depois, mais para frente. Então, alguns cientistas, alguns estudiosos começam a se interessar pelo estudo do indivíduo no seu contexto atual, não dividindo, como a psicologia positivista dizia, que era para se estudar um objeto era necessário dividir as suas partes, estudar pelas suas partes. Mas eles começam a se interessar pelo estudo do contexto, da relação desse objeto com o social, com o ambiente onde ele vive. E por isso começa a surgir então discussões referentes à terapia familiar. Por volta de 1950 começam a surgir linhas teóricas. E também começam a surgir escolas de terapia familiar. Porém, como era um assunto relativamente novo e que muitos conceitos iam de frente com o que a ciência da época acreditava, elas não eram abertas aulas em ambiente universitário. Então, eles eram feitos de fora das universidades. E no início foi complicado, óbvio, mas foi ganhando cada vez mais adeptos. Então, começou a ser até mesmo uma fonte de economia para quem dava essas aulas. E também o funcionalismo, que vai influenciar em alguns ideais da psicologia sistêmica, como, por exemplo, essa tentativa de explicar os papéis de cada indivíduo no presente e aonde ele vive nesse contexto geral e não só nas partes. Como eu falei antes, começam a surgir algumas linhas teóricas, como a teoria geral de sistemas e a cibernética. A teoria geral de sistemas foi desenvolvida pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy, que, na verdade, é uma teoria até um pouco complicada de se explicar, não é uma teoria clara, porque, na verdade, é mais uma maneira de pensar do que uma teoria. Então, ele se utiliza de várias áreas e essa teoria pode ser utilizada também em várias áreas para explicar aquilo que ele via enquanto estudava biologia. Ele começa a perceber a relação das leis naturais com os estudos humanos, a relação da natureza, aquilo que ele aprendia das leis naturais, poderiam ser utilizadas também para explicar alguns termos nas leis humanas, de relações humanas. E ele começa a falar, então, algumas ideias que se tornam bastante famosas, que é que o sistema é mais do que a soma das partes. E também que o sistema é aberto e que ele interage com o ambiente onde ele está. E também vimos a cibernética, que é criada pelo matemático Norbert Wiener, que trabalhou no MIT. A partir da na Segunda Guerra Mundial, ele trabalhava com precisão de alvos dos mísseis. E essa teoria dele é baseada nos estudos das máquinas, que era a área onde ele trabalhava. E ele começa a explicar bastante e falar bastante sobre essa relação das máquinas com o sistema humano, aplicada à família, né? E ele fala então sobre
a retroalimentação, pode ser tanto negativa como positiva. Nessa retroalimentação, quando era aplicada para explicar a família, são divididas em 3 conceitos, então, as regras familiares, o processo de cumprimento de regras e a sequência de interação familiar. Explicar então os paradigmas positivistas e sistêmicos. Positivista e sistêmico. A psicologia positivista ela tinha 3 conceitos básicos, que é a simplicidade, a estabilidade e a objetividade. Na simplicidade, era dito que, como eu falei antes, para se estudar um objeto era necessário que ele fosse dividido em partes e estudado em partes. Já na psicologia sistêmica, esse conceito era rebatido pela complexidade, que dizia que para ser estudado um objeto, ele tem que ser estudado através do seu contexto atual e com as relações que ele tem. Não é mais dividido, mas sim um todo, no contexto em que vive e nas relações que tem. No positivismo, existia a estabilidade, que dizia que o mundo era previsível e, por ser previsível, era fácil de ser controlado, que era rebatido pela instabilidade no paradigma sistêmico, que afirmava que o mundo, na verdade, é imprevisível e, por ser imprevisível, ele logo se torna instável. E, por último, o último conceito do paradigma positivista é a objetividade, e a ciência surge a partir desse critério. Porém, o paradigma sistêmico, ele rebate através da intersubjetividade, que fala que não tem como se ter um conhecimento objetivo do mundo, que não existe apenas uma verdade, mas existem várias verdades e vários caminhos para se levar a essas verdades. E por fim, explicando então a homeostase e a equifinalidade. Na homeostase, os sistemas são vivos e estão sempre em movimento. E nesse movimento, então, ocorre a troca que o ambiente e o sistema fazem, a troca tanto de energia quanto de matéria. Então, são sistemas vivos que estão em constante movimento e que o ambiente e o sistema se trocam energia e matéria. Possui um equilíbrio dinâmico que também é muito flexível e se baseia na retroalimentação. Conforme o sistema vai avançando, vai evoluindo, os resultados vão surgindo. E essa retroalimentação pode ser tanto positiva ou negativa, que aí a gente vai ver que é baseado na teoria cibernética dita antes, da retroalimentação, que surge através ali do estudo das máquinas. E na equifinalidade, a gente vê a diferenciação do sistema fechado e do sistema aberto. Porque no sistema fechado, o estado final é determinado pelo início. Já no sistema aberto, isso não acontece, porque o estado final pode acontecer de várias maneiras, por vários caminhos. É o que eu disse antes, a diferença entre positivismo e sistêmico, que não existe uma única verdade, mas várias verdades. Então, o objetivo ele pode ser alcançado de várias maneiras, através de vários caminhos. E é aquela famosa frase: todos os caminhos levam a Roma. Então, essa seria a definição de equifinalidade. E por hoje seria isso. Eu espero que tenha conseguido explicar direitinho e de forma clara e objetiva todos os conceitos.